Olá, amigos do programa Eclésia. Hoje o nosso programa é especial. Estamos na região de Bauru, no interior do estado de São Paulo. E é justamente na cidade de Bauru onde mora o Padre Guido Motinelli, tão conhecido aqui do nosso programa Eclésia. E o Padre Guido Motinelli dá assistência a um mosteiro de vida religiosa contemplativa que nós vamos conhecer hoje. É o Mosteiro da Imaculada Conceição e de São José das Irmãs Concepcionistas. Então eu te convido a ficar conosco no programa Eclésia de hoje e conhecer essa casa religiosa. Vamos lá! Bom, Padre Guido, aqui é a entrada da clausura, então, aqui no convento. E como nós notamos, em todos os mosteiros de estrita clausura, há sempre a porta fechada e também um sino para chamar uma responsável para o atendimento. Bom, então, para ficar claro, nosso amigo telespectador, o nosso programa Eclésia é especial hoje. Nós estamos, então, na cidade de Piratininga e vamos agora tocar o sino para chamar as irmãs. Vamos tocar aqui, Padre Guido? O sino para chamar as irmãs para a gente entrar onde elas vivem aqui na clausura e a gente conhecer um pouco dessa casa, desse convento. Vamos aguardar. E nesse programa Eclésia Especial, vamos conhecer um pouco mais da vida religiosa e também dessa comunidade. Irmã Inês, queria que a senhora contasse um pouco pra gente quem foi Santa Beatriz. Santa Beatriz foi a fundadora de nossa ordem. Filha de portugueses, mas ela, como foi convidada a ser dama de companhia da Rainha Isabel, ela foi, então, com uns 14 ou 15 anos para a corte como dama de companhia da Isabel, esposa de Dom João. E, então, a Beatriz é de uma família muito religiosa. Segundo o que nos conta a história, os avós dela eram o terceiro franciscano. Então, a família tinha muito amor, muita veneração por Nossa Senhora como Imaculada Conceição. Num período ainda que o dogma nem tinha sido proclamado, 400 anos antes, mais de 400 anos antes, E então, eles tinham muito essa devoção na própria família. É tanto que depois um irmão dela, o Frei Amadeu, foi ser sacerdote franciscano, Até ele foi confessor do Papa Urbano V, Ele era confessor do Papa. Então, uma família, assim, que se distinguia muito pela verdadeira fé cristã. Bom, ela era de uma família nobre e ela recebeu uma boa formação, inclusive religiosa. Inclusive religiosa. E ela se destacava muito pelas virtudes, Ela era muito considerada pelo próprio rei no castelo lá, porque ele ia várias vezes atrás dela a pedir oração, a pedir ela alguns conselhos. Por isso que aí foi surgindo, foi fazendo mal para a rainha até surgir aquela perseguição, por causa de ciúme. E nisso, ela era tão devota que aquela vida ali, eu não sei o que é, mas dá para imaginar um pouco o que é a vida naquele meio ali, E sempre que ela desaparecia, procuravam e ia encontrá-la na capela da Igreja das Clarissas, lá diante do Santíssimo Sacramento. Estava lá em oração. Bom, a gente está falando de um período ainda na Idade Média, Ela não estava ainda no castelo, Com a família ainda. A Rainha Isabel começou a persegui-la, primeiro porque ela era muito bonita, e segundo porque essa diferença era notável. A que ponto chegou a perseguição da rainha? Então, ela a matou. Ela não morreu por intervenção divina, Ela levou lá no sótão lá dos porões do castelo e a fez entrar dentro de um baú e lacrou esse baú e foi embora. O objetivo principal da Rainha Isabel era justamente matar a Beatriz, Matar de verdade. Na cabecinha dela já tinha matado, já estava morta, porque todos procuravam Beatriz, perguntavam para ela, até que o tio exigiu dela
que mostrasse, que desse conta da Beatriz. Então ela disse para o tio dela, o Dom João, que descesse com ela até o porão, que ela ia mostrar onde estava a Beatriz. Bom, ela achou que Já estava morta. já estava morta. 3 dias passaram. E quando abriu o baú na qual Beatriz ficou presa, o que aconteceu? Ela saiu com aquela mesma beleza, com aquela nobreza, que ela era nobre, não só de família, mas nobre, sobretudo, na alma, né? Aquela nobreza de espírito, nobreza de alma. Aí, nisso, ela falou com o tio que queria se retirar dali. Ela deveria ter uns 22 anos, né? 21, 22 anos. E se retirou daí, então foi para os mosteiros das Dominicanas, que em Toledo, na Espanha, né? Bom, aí então Beatriz vai ficar um tempo numa casa religiosa, mas não de votos professos, ela não chegou a ser irmã nessa casa religiosa. Não, porque segundo o que ela dizia, que Nossa Senhora tinha pedido para ela ali dentro do baú, que queria que ela fundasse uma ordem dedicada à Imaculada Conceição dela. Não se falava nisso ainda na igreja, né? Se falava com muita parcimônia, porque a igreja não tinha autorizado ainda, né? Então, alguma coisa houve ali, para sair viva depois de 3 dias trancado ali. Então, depois dessa comunicação, segundo ela, essa comunicação que ela teve com a Mãe do Céu, ela pediu que fundasse uma ordem dedicada à Imaculada Conceição dela. Ela foi para esse mosteiro das Dominicanas, foi convidada várias vezes para fazer parte dessa ordem, ela sempre rejeitou, e ela tinha com ela que ela tinha de cumprir essa missão. E ela ficou firme nisso 30 anos. Bom, o tempo foi passando, até que chegou o período mesmo de iniciar a comunidade propriamente dita. Como é que foi esse período? Então, a rainha Isabel, filha dessa outra rainha de que ela foi dama de companhia, já tinha casado, então ela se tornou rainha da Espanha, rainha de Castela, né? E essa menina, de pequena, a Beatriz a acompanhava, fazia companhia para ela, essa menininha Isabel. E depois, ela sabendo de tudo, ela quis talvez fazer uma reparação de tudo que a Beatriz tinha sofrido, né? E a Beatriz se abrindo com ela disse que queria, Nossa Senhora tinha pedido a ela essa fundação. Então, a Isabel, sem perca de tempo, já primeiro com ela, escreveu um pedido, nós temos aí a regra, o pedido, né, da aprovação para esse estilo de vida naquele dito mosteiro, que foi aprovado pelo Papa Inocêncio VIII. É a bula que ela tem na mão. Para ela viver aquele estilo de vida que ela dizia que Nossa Senhora pediu, naquele mosteiro. Então, se quisesse fundar outros mosteiros, só ali em Toledo. Então, 11 anos depois que ela faleceu, houve um pedido de aprovação de uma regra própria e foi aprovado pelo Papa Júlio II em 1511. Então, a partir daí, os mosteiros foram espalhando pelo mundo, né? Bom, só para ficar bem claro, para que todos entendam, a Isabel, que foi conhecida como Isabel a Louca, foi justamente a rainha que prendeu Beatriz, tentou matá-la e tudo mais. Agora, a filha dessa Isabel, que também se chama Isabel, ficou conhecida na história como Isabel a Católica, essa sim ajudou muito a missão de Santa Beatriz. Era uma grande amiga de Santa Beatriz, inclusive ela ia muitas vezes lá nas Dominicanas para conversar com a Beatriz, pedir alguns conselhos, né? E ela era devotíssima de Nossa Senhora com esse título Imaculada Conceição, mesmo 400 anos antes da aprovação do dogma. Ela, a Isabel. A Isabel a Católica também ficou conhecida na história como alguém que auxiliou nas grandes viagens que viria a descobrir a América, principalmente a expedição de Cristóvão Colombo, né? Isso. Ela, na verdade, faleceu em 1492, portanto, antes ainda de ver florescer a obra que ela iniciava. Antes. Tinha aquele grupo ali, já tinha um grupo grandinho, começou com 12, inclusive 2 eram sobrinhas dela, e eu não sei se a maioria ou todas eram portuguesas. Elas não eram espanholas, eram portuguesas. E então
ela viveu ali 11 anos com essas moças, instruindo tudo como deveria ser, né? E logo em seguida ela disse que recebeu uma mensagem de Nossa Senhora que ela tinha 10 dias de vida só. Então ela foi organizando as coisas, tudo chegou esse dia, ela sentiu mal, uma febre, assim, e acabou falecendo, e na hora da morte ela teve um vômito de sangue. E a touquinha que ela estava com ela sujou de sangue. E essa touca as pessoas pediam para levar para pôr no doente, porque a Beatriz ela já tinha fama de uma pessoa muito santa antes mesmo da fundação da nossa ordem. E essa relíquia, então, acabou acontecendo fatos extraordinários? Extraordinário, porque essa touquinha que a gente usa aqui, né? Por baixo do véu. Bom, Santa Beatriz, né, que era muito bela, realmente, isso foi tanto incômodo para ela na juventude, ela acabou cobrindo o rosto dela com o véu e ela viveu assim durante muito tempo, né? Inclusive, teve um fenômeno, né, diferente, justamente no leito de morte dela. Conta pra gente, irmã. Ela prometeu a Deus que aí não ia mostrar o rosto para mais ninguém. E quando a rainha, essa que tentou matar, foi visitá-la, então ela levantou o véu para mostrar a ela que não tinha nenhum ressentimento contra ela. Então a gente evoca ela muito para ajudar as pessoas a ter mais facilidade para perdoar, né? Que ela perdoou, ainda amou essa mulher, ainda rezou muito por ela. Então, no leito de morte, ela ainda com esse véu que ela usou durante muito tempo, aconteceu um fato extraordinário que a senhora estava contando anteriormente. Sim. E o que foi esse fato? Como é que terminou isso? Quando ergueram o véu para passar o óleo na fronte dela, então veio esse clarão e perceberam que esse clarão vinha daqui, da fronte dela. Por isso que a imagem dela, eles colocam essa estrela. E depois, no crânio dela, que ainda temos o crânio guardado lá numa linda relíquia lá na Casa Mãe, em Toledo, tem uma marca mesmo na testa, impressionante. Ficou no osso. Bom, irmã, e a senhora? Por que a senhora resolveu viver a vida religiosa justamente nessa ordem? Não fui eu, foi Jesus. Porque eu conheci o livro da história de uma alma e fiquei apaixonada por aquele estilo de vida. Santa Teresinha. Isso. E lá no interior de Minas, nós não tínhamos conhecimento de congregações, porque a minha cidade, ela era... Quem comandava aquela cidade ali eram os salesianos, em Ponte Nova. Colégio, escola normal, na época era escola normal, hospital, eram salesianos e salesianas. Então eu conhecia aquele, mas que eu não queria ser. Então uma irmã salesiana mesmo me deu a história de uma alma para eu ler. Então eu comecei a procurar onde é que tinha essas irmãs para eu entrar. Nisso, eu vindo visitar uma irmã aqui em São Paulo, ela foi me levando nesses pontos turísticos de São Paulo e chegamos até o Museu de Arte Sacra, no Mosteiro da Luz. Então eu perguntei ao guarda, e aqui o museu e em cima, o que é? Aqui aquelas irmãs que não recebem ninguém, não falam com ninguém, ninguém fala com elas. As carmelitas, ele disse, falei, bom, então eu estou no meu lugar. Aí procurei conversar com a madre, tudo, mas não perguntei se era carmelita, que na minha cabeça era salesiana, então tinha esse outro tipo de vida que era carmelita. Não sabia se tinha beneditino, se tinha clarice, se tinha concessionista, não entendia, né? Então, voltei para Minas, aí foi aquele negócio, tinha que passar por exame canônico, era difícil naquela época, né? Tinha que conhecer a história da família, aquele negócio todo. Aí meus irmãos falaram para a mamãe que tirasse isso da minha cabeça, que eu não estava muito boa da cabeça, não. Eu tinha que casar e a sua última é cuidar de mamãe. Eu disse, mas será que o marido meu vai querer cuidar da sogra? A gente não sabe, né? Aí eu calei, fiquei rezando, pedindo a Nossa Senhora que me ajudasse a ir, então, para o Carmelo. Até que chegou o dia, então, aquele dia, aquela vez a gente comunicava através de cartas, né? E eu tive o primeiro encontro com a Madre Gertrudes. E, incrível que pareça, teve uma coisa que me chamou tanta atenção, eu nem fiquei, não me preocupei se era Carmelita ou não, porque eu não sabia que existia outra. Era Carmelo, Santa Teresinha, Santa Teresa e acabou. A irmã chegou para me atender com um lindo sorriso, um véu bem desgastadinho, com um remendo aqui. Quando eu vi aquilo, eu achei tão lindo, realmente é essa vida que eu quero. Então vai atrás de aprovação do pároco, era complicado antigamente, né? Documento disso, daquilo, e a primeira coisa que ela me fez cantar.
você precisa ver se você tem uma boa voz para louvar nosso Senhor no coro. Então eu cantei. Aí quando eu cantei, ela disse, uma voz boa para o coro, porque também o mais importante aqui para nós é louvar nosso Senhor, é cantar os louvores de Deus. Bom, aquilo eu fiquei ainda mais entusiasmada. Tanto me alegro com as palavras que disseste, quando alguém ao encontrar grande tesouro. Aí depois foi uns meses acompanhando, até que marcou a data. Eu entrei no dia 22 de janeiro de 1978, às 4h30 da tarde. Foi aquela hora que abriu aquela porta bonita, uma fila de irmãs aqui, outra aqui, todas de manto azul. Eu pensei, meu Deus, é o céu. Daqui eu não saio mais. Entrei, a família chorando lá na porta. Eu nem dei bola, isso era problema deles. O meu estava feliz. Passou uma semana, eu achei tudo estranho, mas não parecia que era diferente aquela Santa Terezinha, parece que a roupa era diferente. Então eu chamei a madre, as senhoras que não são daquela de Santa Terezinha. Ela disse, não, nós não somos carmelitas, nós somos concepcionistas. Eu parei assim, mas então não é dessas que eu quero. Eu quero daquela de Santa Terezinha, e aqui tem em São Paulo. Ela olhou bem para mim assim, disse, minha filha, floresça onde Deus te plantou. Estou tentando até hoje florescer. Quais são as atividades principais dessa casa? Conta um pouco para a gente sobre a casa onde a gente se encontra agora. Sim. A atividade principal nossa é a oração, né, Eric? Nós rezamos 7 vezes por dia. 7 vezes por dia interrompemos nossos trabalhos para fazer a oração no coro, a oração do ofício divino, os salmos, né? E intercalamos a nossa vida assim, trabalho e oração, oração e trabalho. E esse é o primordial, o trabalho. O primeiro trabalho nosso aqui é a oração e o tempo de meditação, né? Depois, então, nós, nesses tempos que intercalam as orações, nós trabalhamos. Limpamos a casa, cozinhamos, cozinhamos, então suja as panelas vazias, lavamos, sujamos a roupa, também lavamos, cuidando do nosso jardim, a pequena horta, tudo isso nós fazemos. E ainda tem atendimento na portaria, atendimento ao telefone. Muitas pessoas nos procuram com vários tipos de dificuldade, querem alguém para ouvi-los, né? E a gente encaminha para os padres para poder buscar o sacramento, procurar a Deus, para encontrar a felicidade, né? Então temos esse trabalho também, mas o primordial é a vida de oração. Então eu falo para as pessoas, o nosso serviço mais importante aqui é o mais pesado, é a oração. Então, mas é pesado rezar, rezar é, mas fazer oração não é fácil. Porque nós temos que sair daqui da terra, nós temos que erguer o nosso coração. É o coração alto. Isso não é fácil, porque nós somos humanos, carregamos o corpo, então não é fácil, né? Mas esse aí é a nossa principal preocupação nossa deve ser essa, nunca deixar a oração, porque é esse exercício da oração que mantém a nossa fé, e é isso também que mantém a nossa vocação. Não se perde a vocação, se perde a vida de oração. Aí depois não tem mais sentido, né, ficar. Como é no princípio, agora e sempre, amém. Voltamos com o nosso programa Eclésia de hoje. Continuamos a mostrar um mosteiro de clausura aqui na cidade de Piratininga, das Irmãs Concepcionistas. Tem mais coisa interessante, acompanhe.
senhora vivendo tantos anos dentro de uma clausura, conversando com as pessoas através do locutório, das grades e tudo mais, alguém do lado de fora pode pensar, puxa vida, mas a senhora é privada de liberdade, né? A senhora está presa aí dentro. A senhora se sente presa dentro da clausura? Nunca. Eu acho que eu sou uma das pessoas mais livres que existe. Uma vez houve essa pergunta, um frei do lado de lá perguntou para uma monja, a senhora se sente presa aí atrás das grades? Ela disse, depende de quem está atrás. Nós não estamos presos aqui, somos pessoas livres. A grade simplesmente é para que impor um pouco o nosso limite, para que nós possamos ter uma vida de silêncio, de tranquilidade, para poder viver a vida de sintonia com Deus. Nós precisamos um certo afastamento do mundo, né? Do barulho, das distrações que não nos ajudam. Isso não nos ajuda. Irmã, e o Padre Guido, né, que atende as senhoras aqui, como é que é o trabalho dele, como é que é a relação do Padre Guido aqui dentro desse convento? E ele então celebra para nós, nos atende em confissão, ele dá uma quinta-feira, ele dá para nós a instrução bíblica, na outra quinta-feira a confissão, alternando assim. Todas as quinta-feiras temos a graça de ter a presença desse homem tão santo e tão instruído, né? Uma pessoa tão capacitada, mas ao mesmo tempo tão humilde, tão simples. É própria das pessoas que realmente são de Deus. Bom, Padre Guido, nós estamos dentro do mosteiro, dentro da clausura, num lugar muito agradável, num jardim, ao lado de alguns peixes. Enfim, é um lugar muito gostoso, muito bacana. E é justamente nesse espaço aqui dentro da clausura, que é muito difícil a gente estar aqui, nós agradecemos inclusive as irmãs, né, por nos permitir fazer essa gravação, que eu queria perguntar ao senhor, Padre Guido, no dia a dia, no seu trabalho de assistência espiritual aqui dentro, como é que funciona? Como é que na prática acontece tudo isso? Diácono Eric, nos encontramos dentro de um mosteiro de estrita clausura. Trata-se de uma vocação não comum, mas especial, como também na vida do sacerdote, né? Requer o despojamento integral de si mesmo para viver uma consagração total diante de Deus. Isto requer não somente viver dentro de um estilo de vida não comum, quanto aos horários, quanto também nas práticas religiosas, mas também requer um acompanhamento da parte do sacerdote, seja como diretor espiritual, não digo a palavra formador, porque já estamos num ambiente onde todo mundo recebe uma formação, mas o momento mais importante para eles, para estas pessoas, homens ou mulheres que vivem com esta vocação, é exatamente a vida sacramental. Por isso, a meditação, vida sacramental, contemplação constante das verdades divinas, muito estudo, muito trabalho também manual, para que ninguém foge daquela que é a lei de Deus, de ganhar o pão honestamente com o suor da nossa fronte, etc. É uma vida que não é de todos enfrentar, mas os que dão a sua adesão sentem a realização total de si mesmo, porque vivem para um ideal de crescer na santidade e transmitir essa santidade a tantas outras pessoas. Padre Guido, além do senhor celebrar a Santa Missa, ouvir a confissão aqui das irmãs, o senhor também promove alguns estudos aqui com elas, não é isso? Sim, exato. Todas as semanas eu dou uma aula a respeito da Sagrada Escritura, da Bíblia, como um curso bíblico, digamos assim, sem olhar pelo relógio, porque tantas expressões merecem, sobretudo para pessoas consagradas, uma explicação muito mais profunda, né? E as irmãs têm esta possibilidade de conhecer mais profundamente a palavra de Deus e depois uma tarefa que talvez muitas pessoas não sabem, mas aqui o telefone toca de manhã até à noite, Diácono Eric.
ao pedido de tantas pessoas que apelam para uma oração, uma ajuda espiritual, um aconselhamento, e nós ficamos todos, digamos assim, muito emocionados e até comovidos diante das irmãs que perceberam, como nós podemos constatar nesse serviço que a Rede Século XXI está realizando, não tem somente religiosa idosa, mas também jovens. Isso é gratificante porque é como uma família, até com 2 ou até 3 gerações de distância, mas que usam a mesma linguagem, vivem o mesmo carisma e procuram transmiti-lo através do exemplo de vida. Por isso temos tudo que aprender. Eu vou dizer a verdade que sinto-me muito contente toda semana, talvez até sejam as melhores horas da minha semana quando venho aqui para compartilhar com as irmãs aulas de Bíblia, como também dando como sacerdote e confessor ordinário delas, dando aquela paz, aquela tranquilidade de serenidade de vida que estimula a partir sempre com um sorriso, acreditando de ser um instrumento nas mãos de Deus para operar aquele bem que nunca nos será tirado. Bom, além do Padre Guido ser beneficiado, né, ele que vem trabalhar aqui no mosteiro e, como mesmo contou, é beneficiado por tantas graças de Deus que aqui acontece. A comunidade local, né, Padre Guido, as pessoas que moram aqui em volta, também acabam sendo beneficiadas porque aqui sempre tem uma atividade e o atendimento espiritual também as beneficiam. Sim, o diácono Eric, inclusive as irmãs contam com o apoio dos leigos, que frequentam com muita alegria esta casa religiosa, né, sobretudo na Santa Missa, e também quando tem algumas manifestações, tive a festa da padroeira, etc., os leigos se prontificam para dar até uma ajuda, um sustento até material para estas religiosas, que encontram assim uma maneira de tocar para frente os seus ideais e viver também um pouco mais serenas. Nós do VIC somos o braço delas aqui para fora. Né? Nós levamos a mensagem delas e trazemos o pedido de fora. Né? Esse é o trabalho que a gente faz aqui no mosteiro. Sempre que nós precisamos de alguma intercessão, alguém doente, alguém precisando, necessitado, mesmo de ajuda material, né? A gente vem, fala com elas, elas se mobilizam e ajudam. E em orações nem se fala, né? A gente recebe graças maravilhosas. Pessoas que às vezes não contam com nada, já perderam a esperança total de tudo, a gente traz aqui para elas, elas fazem oração e tantas graças são recebidas aqui. Quando a gente vem para cá, é uma coisa muito tocante, sabe? Você acaba se envolvendo com toda a doçura delas, com toda essa oração, né? E de lá para cá, a minha família nunca mais deixou de vir. E a gente participa de todos os eventos que tem aqui, né? Tanto na divulgação como no trabalho mesmo. A gente faz vários eventos durante o ano, né? Tem pizza, tem festa, tem várias coisas que a gente vem no trabalho duro mesmo. E é muito bom. Bem-aventurada a cidade onde há um mosteiro de estrita clausura. É bom que os nossos amigos telespectadores saibam que até o Papa fez questão, o Papa João Paulo II, fez questão que dentro do Vaticano houvesse um mosteiro de vida estritamente de clausura total, com religiosos ou religiosas, pelo tempo de 5 anos. Mandou construir um ambiente dentro do Vaticano, porque a Igreja acredita muito no valor da vida contemplativa e da oração que as pessoas que moram aqui dentro apresentam a Deus em benefício de tantos fiéis que recorrem a ela. Nós estamos numa área muito interessante aqui do mosteiro, a irmã Letícia está aqui ao meu lado. O Padre Guido está ali atrás, né, fiscalizando o trabalho das irmãs, está de touquinha ali, porque a gente está numa área que precisa usar touca no cabelo. Agora, irmã, o que é produzido aqui onde a gente se encontra? Aqui nós produzimos o nosso ganha-pão. Nós fazemos o pão e o pão de mel, que é o nosso carro-chefe, que nós fazemos há 15 anos. E outras coisinhas, como a rosquinha e os sequilhos.
é o que sustenta a gente também, junto com as doações que nós vendemos na lojinha do mosteiro. Então quem quiser comprar esse tipo de produção, esse pão de mel, que é delicioso, já provei, é muito bom mesmo. Pode comprar tanto presente aqui na lojinha, ou pode fazer encomendas, de repente? Pode fazer. Nós já fizemos encomendas para casamento, para festa de aniversário, até para uma festa de empresa, como eles pediram para a gente fazer, nós fazemos também. Há quanto tempo, irmã, que existe essa produção aqui de pão de mel? Faz 15 anos que nós produzimos o pão de mel. Uma receita especial ainda lá no interior de Minas. Agora, eu imagino que descobrir detalhes dessa receita não seja algo tão simples, né? Não, não é não. Segredos monásticos. Para entrar no mosteiro de clausura, não basta apenas ter vocação. O processo é demorado e cheio de detalhes. Eu comecei assim a ter um desejo no coração de entrar para a vida religiosa com 16 anos, né? Então aí eu comecei a procurar na internet pela vida religiosa, né? As congregações, para discernir melhor a minha vocação. Então aí eu entrei em contato com o mosteiro e fui acompanhada pela irmã. Nós fazemos um primeiro contato com a jovem, aliás, elas entram em contato conosco e nós iniciamos o que chamamos de aspirantado. Então vamos mantendo uma conversa, fazendo um discernimento vocacional juntas, até que com a aprovação da comunidade e a boa vontade da jovem, nós damos a ela a oportunidade de fazer uma experiência conosco dentro da clausura. Essa jovem pode permanecer conosco até 3 meses em experiência, até que se decida por entrar ou não. Após o aspirantado, ela inicia o postulantado, que dura em média de 1 ano a 1 ano e meio. Passado esse período, com a aprovação da comunidade, ela inicia o seu noviciado, que aí sim ela começa a beber mais profundamente da espiritualidade da ordem. São 2 anos de noviciado. Depois desses 2 anos, a jovem, então, emite os seus primeiros votos, que inicialmente são de 3 anos. Se a comunidade achar necessário, pode estender um pouco mais, que não passe de 6. E se, caso contrário, achar que ela já tem aquela devida maturidade espiritual para emitir os votos solenes, então ela faz os votos solenes mediante a assembleia e faz os seus votos a Deus. Tem algumas irmãs aqui em nosso mosteiro que usam o véu branco. Essas são as noviças, que depois do período do postulantado elas recebem o hábito da ordem e o véu branco, porque ainda não emitiram os votos. Depois que elas fazem os primeiros votos, os votos trienais, que aí se inicia o juniorado, elas recebem o véu preto. Qual é o seu grande sonho na vida religiosa? Na vida religiosa é alcançar a santidade, né? Ser santo é meu grande sonho. Toda vida religiosa exige esforço e sacrifícios. E na história da igreja, há muitos casos de perseguição. E eu conversei também sobre isso com a Madre Inês. Então começou a perseguição à igreja e todas as casas religiosas foram invadidas, as irmãs, todas elas foram perseguidos, também sacerdotes, seminaristas, e elas também entraram nesse rol, né? Elas foram perseguidas durante 5 anos. 5 anos, fugindo, se escondendo, até que não deu mais para conseguir disfarçar, e eles pegaram. Aí foi o dia das núpcias eternas. 10 pertenciam ao mosteiro de São José de Madrid. 2 ao mosteiro de Escalona. E 2 pertenciam ao mosteiro de Toledo. Então, essas 10 do mosteiro de São José de Madrid, elas foram fuziladas todas juntas. Essas 2 de El Pardo foi separada, as 2 juntas, separadas das outras 10. E as outras 2 também. Porque na fuga para lá e para cá, muitos escaparam 5 de todas que morreram, 5, né? Escaparam. O resto, nós receberam a graça da palma do martírio. A história das irmãs concepcionistas
tem um bonito capítulo com o Frei Galvão, o nosso santo brasileiro. Foi ele que fundou o Mosteiro da Luz em São Paulo, que pertence a essa ordem religiosa. O Frei Galvão está ligado à nossa ordem por 2 motivos. Primeiro, por ser um frade franciscano, e os franciscanos são os protetores da Ordem da Imaculada Conceição. E segundo, porque ele foi o responsável pela construção do nosso Mosteiro da Luz, em São Paulo, e também do nosso Mosteiro de Sorocaba. E era também o diretor espiritual das irmãs. Por ele ser o diretor espiritual dos nossos mosteiros, principalmente o Mosteiro da Luz, ele incumbiu a nossa Ordem da Imaculada Conceição de distribuir as pílulas, que são muito procuradas por muitas pessoas por vários motivos. Então, até hoje, vários mosteiros nossos aqui no Brasil produzem as pílulas do Frei Galvão e distribuem para todas as pessoas que vêm procurar. E elas são feitas com papel de arroz. E nelas nós inserimos a frase de Frei Galvão, né? Após o parto, permanecestes virgem, virgem imaculada, intercedei por nós. Então nós enrolamos esse papel e cortamos em pequenas pílulas, montamos a novena e distribuímos para as pessoas. A grande irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, pertenceu a uma comunidade religiosa que teve origem também com as irmãs concepcionistas. Se vocês prestarem bem atenção, tem muita semelhança com o nosso hábito. As irmãs também usam véu preto, tem uma medalha parecida com a nossa, só diferencia mesmo o escapulário, que o delas é azul e o nosso é branco. Então foi a Madre Coleta que, a pedido do bispo do Rio de Janeiro, foi para o Pará para fundar a congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição. Então, a alegria é imensa, pois é uma filha de Santa Beatriz que deu início a uma nova obra dentro do nosso país, no nosso Brasil tão necessitado de evangelização. Só de ser uma santa brasileira, a princípio de ser uma santa brasileira, uma santa que também tem uma ligação profunda conosco também, em honra da Imaculada Conceição, foi uma filha de Santa Beatriz que foi lá ajudar a fundação, né? Nos deixa com muita alegria no coração, muito felizes mesmo, de ver que o reino dos céus cresce já aqui na terra. O nosso programa Eclésia Especial de hoje está chegando ao fim, mas antes dá tempo da Madre Inês dar mais um recadinho. Querida jovem, vocês que estão assistindo agora a esta entrevista, eu quero fazer um apelo para vocês. Se vocês sentem o chamado de Deus para viver uma vida consagrada a Ele, não tenha medo de Jesus. Porque Jesus, Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é vida. Há 42 anos estou nessa vida e sou tão feliz. E vocês, jovens, muitas vezes estão procurando a felicidade, que é o normal em todo ser humano, mas ainda vocês, jovens, fiquem sabendo que Jesus é uma felicidade que começa aqui e só vai terminar no céu, quando nós estivermos diante da face dele, o amando para sempre. Se você sente vontade de viver essa vida, entre em contato conosco. Se você sente também para a vida missionária, outras congregações missionárias que existem, dê a sua vida a Jesus Cristo. Você será muito feliz. O nosso programa Eclésia está encerrando, o assunto está interessante, mas a gente não tem mais tempo. Irmã, por favor, encerre o programa para a gente. Nós agradecemos a presença da ETP Século XXI aqui na nossa casa. Pedimos a todos a bênção de Deus, a proteção da Virgem Imaculada. E também pedimos àquelas pessoas, as jovens, né, que queiram entrar em contato conosco. O telefone está no vídeo, é só ligar aqui. Tá certo, irmã, muito obrigado. Na semana que vem o programa Eclésia volta com outro assunto. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.